Ok. Bem, gente, boa noite para quem está chegando, ou bom dia para quem está chegando agora. Estamos aqui na terceira jornada de Educação e Divulgação Científica do IFES Campus Vila Velha. Agora a gente vai ter a honra de começar a nossa palestra, a nossa conferência de abertura, com um referencial teórico ilustre para a gente aqui do IFES, daqui dos programas de pós-graduação, né, um dos nossos referenciais teóricos principais de alfabetização científica, nosso querido mestre Ático Chassot. Então, antes de eu passar a fala para ele, eu vou apresentar o mini currículo. Então, o professor Ático Chassot é professor desde 13 de março de 1961, e ele grifa isso no currículo dele, isso é lindo, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a sua alma mater, pois por esta universidade é licenciado em Química, mestre em Educação, doutor em Ciências Humanas. Enquanto professor, foi auxiliar de ensino, assistente adjunto e é professor titular aposentado do Instituto de Química. Também nesta universidade, enquanto aluno de ensino médio, trabalhou por 2 anos no restaurante da reitoria, tem pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, foi professor da PUC, Rio Grande do Sul, da UBRA, da Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, onde coordenou o programa de pós-graduação em educação, da Unilassalle, da URI, de Frederico Westerplan, desse Centro Universitário Metodista IPA, foi co-orientador de doutorado na Universidade de Lyon, na França, foi professor visitante da Aalborg University, na Dinamarca, e na Universidade de Lanús, na Argentina. Em 2019, recebeu do Simpro, do Rio Grande do Sul, o troféu Pena Libertária como educador do ano. Atualmente é professor e pesquisador orientador de doutorado da REAMEC, Rede Amazônica, Educação em Ciências e Matemática, e professor visitante sênior da Unifespa. Enquanto professor, já esteve para cursos e ou palestras em todos os estados do Brasil e em alguns países, e nesses tempos pandêmicos, desde 13 de maio, já participou de quase 70 lives. Essa semana foram 7, né, mestre? E é autor de mais de uma centena de artigos científicos e de vários livros, dos quais 6 ainda em circulação e são referidos aí na palestra. Publica por mais de 14 anos, né? A cada sexta-feira um blog dedicado à alfabetização científica. Então, nosso grande querido Chassot, muita gratidão por estar aqui com a gente. Impossível pensar em mulheres, discutir mulheres e não lembrar, né, de todo o seu conhecimento compartilhado. A gente tem muito carinho, né, pelo seu livro, que é título também da palestra, A Ciência é Masculina, é sim, senhora. E, enfim, a gente tem aí o prazer de estar com você pela terceira vez aqui no IFES, né, pelo menos dos eventos que eu tenho participado na comissão organizadora. Então, o primeiro foi lá em 2014, depois em 2017, e agora o prazer imenso estar aqui com a gente em 2020. Num momento diferente, os outros foram presenciais, agora a gente está aqui online, né, nessa livecização, né, das palestras, e é uma honra enorme poder te ouvir. Então, eu passo a palavra, sem mais delongas, né, passo a palavra para o senhor. Eu queria começar dando um bom dia a cada uma e a cada um. Agradecer estar mais uma vez, como tu disseste há pouco, no Instituto Federal, no campus de Vila Velha, no Espírito Santo. A minha alegria hoje só não é maior porque eu preferia estar aí ao vivo com vocês. Eu me lembro tão bem das outras estadas aí, da querideza de vocês comigo. Então,
Mas nós vivemos tempos no mundo das lives, então vamos dar a conta no recado assim. Eu não vou falar mais nenhum comentário sobre outras coisas a acrescentar na apresentação, porque ela foi, digamos, completa. Essa é a minha live 77. Amanhã é 78. Então, vejam que já tem realmente uma experiência. Mas vamos ao assunto. Vocês vão se surpreender, já no primeiro slide, vão pensar que ele tem a ver com a apresentação da orquestra de antes. À guisa de prelúdio, eu trago uma pauta musical. E essa pauta musical está aqui de uma maneira bastante exótica. Não sei se conseguem ler, ela é do século XIII, 1225. O autor da música, cuja letra é Laudato Si, ó mio Signore, Laudato Si, ó mio Signore, é nada mais, nada menos que Francisco de Assis, São Francisco de Assis, na Igreja Católica Romana. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque no dia 18 de junho de 2015, portanto, há 5 anos, sem que muitos de nós nem sequer apercebêssemos, houve um terremoto na nossa casa dita comum. E o nome desse terremoto é Laudato Si. Ele foi, na verdade, anunciado no dia 24 de junho e publicado no dia 18 de junho. Por coincidência, é o dia do químico, e o seu autor, o Papa Francisco, tem sua formação acadêmica em química. Laudato Si é a carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da nossa casa comum. E aqui eu tenho que fazer uma observação muito, muito importante. Eu sei que eu estou falando num Instituto Federal, portanto, estou falando numa instituição laica, e jamais eu me atreveria a fazer proselitismo religioso. Aliás, não faço proselitismo religioso nem se eu for falar dentro de uma igreja. Mas eu não faço. Aliás, eu quero dizer também que eu nem pertenço à Igreja do Papa. Eu tenho pelo Papa Francisco uma imensa admiração. Talvez é um dos poucos líderes mundiais que hoje tem alguma coisa a dizer para a humanidade. E nessa encíclica ele fala exatamente sobre a necessidade do cuidado da nossa casa comum, e a nossa casa comum é o planeta Terra. Então, essa encíclica é em defesa do planeta Terra. E eu faço dessa encíclica um prelúdio e depois um pós-fácil, porque eu estou trazendo-a como um antídoto às políticas em relação ao meio ambiente do atual governo. Essa encíclica Laudato Si tem na sua abertura, ela não é em italiano, não é em latim, é em úmbrio, ou umbro, que é a língua que se falava na época na Umbria, hoje uma província da Itália, na época nem era Itália, mas vocês podem ver ali na bota em vermelho, é mais ou menos nessa região que fica a Umbria e a Úmbria, de onde é essa encíclica. Eu vou trazer 3 depoimentos apenas sobre a encíclica. O primeiro de Edgar Morin, que fez há poucos dias 99 anos. O Edgar Morin nem é de fé católica, ele é de fé judaica. Ele diz, a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Se alguém de uma postura, de uma estatura, talvez de um dos maiores intelectuais do século XX, diz que a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização, já justifica a minha trazida dela aqui. Mas eu vou trazer um segundo depoimento. Esse segundo depoimento é de Ban Ki-moon, que na época que foi publicada a encíclica, ele era
secretário-geral da ONU. E o Ban Ki-moon diz, com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Outro depoimento que nos autoriza trazer a encíclica aqui. E eu trago um terceiro depoimento. Esse depoimento é de Márcia Irota, a secretária executiva das SOS Mata Atlântica. Ela diz, a encíclica papal vai direto ao ponto ao criticar, com detalhamentos e de maneira contundente, o nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Com um texto claro e de fácil acesso, ela traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, e não só dos católicos, nas questões ambientais e por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Eu quero dizer, então, que nós estamos diante de um documento ímpar. Eu trabalho na região amazônica e lá eu tenho mestrandos e doutorandos, e eu digo que numa tese ou uma dissertação da região não pode sair sem ter as marcas dessa encíclica. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mais coisas que ela traz, mas temos que pensar que ela é um documento que provavelmente o Papa, para editá-la, teve uma assessoria muito, muito importante. Mas eu digo que ela é, finalmente, um antídoto às políticas desse governo. E quais são as políticas desse governo? Todos nós conhecemos quais são as políticas do atual governo. Eu daria apenas um dado, poderia dar muitos, mas um dado. A quantidade de queimadas na região amazônica no mês de outubro desse ano foi 10 vezes maior do que em mês de outubro do ano passado. Só aí já dá para dizer o quanto há de estragos na Amazônia. Eu gostaria de lembrar, a cada mês eu fico uma semana em Marabá e, não raro, eu vejo trens de mais de 200 vagões. Eu não sei se vocês conseguem imaginar um trem de carga de 200 vagões levando minérios da região indígena, de reservas indígenas do Pará, até o porto de Itaqui, no Maranhão, e de lá esse minério, que se diz ser minério de ferro, e é minério de ferro, mas onde tem ouro, onde tem nióbio, onde tem outras preciosidades, isso vai embarcado, vendido pela Vale para a China. Então, e aí se dá uma coisa muito interessante. A Vale, quando faz esse extrativismo e esses desmatamentos da região amazônica, ela envenena, o verbo é esse, ela envenena as terras indígenas, as águas, as plantas, a comida, a pesca. Ela usa, inclusive, mercúrio para fazer essas extrações. E, então, ela paga, ela dá uma indenização aos indígenas pelo estrago que ela faz nas terras. Essa indenização, eles compram carrões que não precisam, compram alimentos que eles não estão acostumados a comer e não sabem nem o que fazer com o vasilhame depois. Tudo é. Eu, mais de uma vez, estive nas reservas e tudo é atirado, estragado, etc, etc. Isso, para mim, parece muito aquela situação das indulgências que Lutero protesta no século XVI. Quer dizer, peca, dá um dinheiro e está absolvido. Quer dizer, a Vale se sente absolvida quando ela paga para os indígenas pela extração que ela faz nas suas terras. Poderíamos falar nas políticas do Ministério do Meio Ambiente, quando naquela pornográfica reunião ministerial de 22 de abril, o ministro do Meio Ambiente diz, agora que eles estão tudo preocupados com o vírus, vamos abrir as porteiras. Ou a presença do então ministro da Educação, o que ele diz,
a própria ministra da Agricultura, que de uma maneira continuada, quase a cada semana, libera novos agrotóxicos para ser usados no Brasil, sem que isso tenha uso proibido, inclusive em outros países. Então, este prelúdio, eu repito mais uma vez, é esse antídoto, e eu volto a falar na encíclica depois no pós-fácil. Não é sem razão que esse governo é acusado de genocida pelos crimes que ele comete contra a humanidade, quando alguém sem nenhuma formação em medicina se põe a receitar remédios com maior competência do que a Organização Mundial da Saúde. Ele se acha. Bom, eu vou terminar esse prelúdio, com uma pequena charge. Eu gosto de ler quase todos os dias o Agar. Essa tirinha aqui do Agar tem diz tudo com ver com a nossa fala de hoje. Ali está a Rony, que é a filha do Agar, e a Helga, que é a mãe do Agar, que é a esposa do Agar. E ela diz assim: lembrem-se que as mulheres são mais importantes que os homens, mas é claro que eles não podem saber. Eu acho que isso traduz um pouco a fala que a gente vai fazer aqui agora. Já foi feito referência a esse livro e eu vou tentar responder 3 perguntas nessa fala de hoje. A primeira pergunta é se a ciência é realmente masculina. E eu ponho na capa do livro, sim, senhora. Esse livro que já está na sua 9ª edição, em 2019. E a segunda pergunta, eu pergunto quais são os indicadores que eu uso para dizer que a ciência é masculina. E a terceira pergunta que eu quero responder, talvez a mais difícil, por que a ciência é masculina? Então, primeiro eu vou responder essa pergunta da capa, depois quais são os indicadores para dizer isso, e, por fim, por que a ciência é masculina. Eu tenho que dizer para vocês que é a primeira vez que eu mesmo passando os slides. Então, eu estou me atrapalhando aqui em alguma coisa, mas tem que ter uma saída. Professor, você quer que eu passe? Eu passo. Não, eu quero que tu me ajude a voltar à tela anterior, a como é que estava. Me ajuda, por favor. Tá, espera um pouquinho. E eu estou me sentindo desafiado, isso é muito bom. Esse? Mas eu não tenho aquela posição da tela, agora está tudo em outras coisas junto, eu acho que eu tenho que desligar. Vou ver aqui. Não, a gente está vendo como estava vendo antes. Mas não. Será que o senhor apertou embaixo? Quem sabe tu... agora está certo, tá bom. Vamos ver. Então, onde é que está o lugar de passar agora? Então, mas é esse slide? Não, eu quero passar o seguinte já. Esse? Mais um. Mais um, esse. Tá, mas como é que eu passo? Aquela setinha não aparece mais. Agora apareceu. Tá bom. Muito obrigado. Eu estou me realizando que eu estou passando mesmo, querido diário. E eles deixaram que eu pudesse passar os slides. Bom, eu estou dizendo que não é apenas a ciência que é masculina. Quase toda a produção intelectual é predominantemente masculina. Olhem as artes. Aliás, nós vimos na apresentação da orquestra, era uma coisa excepcional ter uma mulher como maestra ou maestrina, porque, em geral, todos nós configuramos uma orquestra nas artes masculina.
A filosofia é predominante masculina. A literatura também. Os líderes políticos, quando a gente custa achar um líder político, e ainda esse é um homem. Tem agora algumas exceções. Eu diria que a mulher que tem hoje mais importante em termos de liderança política é a Angela Merkel. Aliás, coincidentemente, também química como o Papa. Então, a química, pelo menos, isso tem alguma coisa. Líderes religiosos não têm dificuldade nenhuma. Eu perguntaria qual é a líder religiosa feminina que vocês conhecem. Eu não me lembro de ninguém agora, viva pelo menos. Morta, bom, morta tem umas poucas mulheres que foram canonizadas. A Academia Brasileira de Letras tem 4 mulheres. Durante muito tempo, só tinha homens, 40 homens e 0 mulheres. A Academia Brasileira de Ciências parece um clube do Bolinha, Academia Brasileira de Ciências. Nos esportes, os grandes nomes do esporte são, de uma maneira geral, homens. Se eu falar em campeonato mundial de futebol, é evidente que eu estou falando em campeonato mundial masculino de futebol. Eu posso falar também em campeonato mundial feminino de futebol, mas aí eu tenho que dizer, agora se eu não disser é de homens. Mas não é só nas coisas boas que os homens são maiores. Olhem essa lista que está aqui: Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Milosevic, Idi Amin, Pinochet, Bush, Saddam, Mubarak, Gaddafi. Quem é que vocês põem de mulher nessa lista? Não tem, eu não conheço nenhuma. Esses tempos me disseram Margaret Thatcher. Margaret Thatcher é fichinha para qualquer um desses aí. Ela é uma inocente. Então, não é só a ciência masculina. Na nossa produção intelectual, toda ela é predominantemente masculina. A grande pergunta, então, é quais são os indicadores para eu poder ter escrito de uma maneira tão radical na capa do livro que a ciência é masculina. Eu vou escolher e vou mostrar para vocês 2 grandes indicadores. O primeiro indicador é o resultado de uma pesquisa em que se fez a seguinte questão: quais são os nomes mais significativos em todos os tempos e em todas as geografias na história da humanidade? Pense nessa pergunta, quais são os... Como é que vocês responderiam essa pergunta? Sem saber que nós estamos falando que a ciência é masculina ou a... Quais são os nomes mais importantes em todas as geografias, em todos os tempos, eu diria mais importantes para o bem e para o mal, em todas as geografias na história da humanidade. Nós vamos ver essa lista. E o segundo indicador é a contabilização dos prêmios Nobel de Ciência desde 1901 até 2020. Então, esse é o segundo indicador. Quando nós virmos esses 2 indicadores, eu vou convidá-los para olhar 3 DNAs: o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão. E quando nós virmos esses 2 indicadores e olharmos esses 3 DNAs, é muito provavelmente nós vamos dizer que nós não somos machistas por acaso. Nós somos construídos machistas. Então, esse está aí o plano da fala de hoje. Falar dos 2 indicadores e ver os 3 DNAs. Os primeiros dos indicadores, a lista das 100 pessoas mais importantes em todos os tempos. Michael Hard, um cientista estadunidense, fez essa pergunta e esse livro dele existe inclusive em português, já existem várias edições. Eu uso uma edição
de 1996, porque depois disso, primeiro, não mudou muito, e segundo, é bom olhar essa lista um tempo depois, no caso, quase um quarto de século depois. Eu sempre tenho feito, às vezes, com estudantes, uma pergunta, eu digo, vocês vão botar agora numa folha de papel, num papel, 3 nomes que vocês consideraram mais importantes e na ordem de importância. O primeiro nome vale 3, o segundo nome vale 2 e o terceiro vale 1. E aí nós fizemos a lista. Se eles não foram antenados sobre o assunto que eu estava falando, em geral, eles fazem uma lista masculina, branca e europeia. Então, isso é a nota. Agora, essa lista do Michael Hard, ela vai ser uma lista universal, Ocidente e Oriente, em todos os tempos, e vamos ver a lista, então. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver a lista, mas está aí as listas dos 100. Depois eu vou passá-la de 20 em 20. Mas, primeira coisa que talvez dê para ver, que tem apenas 2 mulheres na lista. E não sei, vamos ver os 20 primeiros, aí é mais fácil de a gente ver, porque realmente aqui não dá para ver, mas pelo menos está aqui a lista de 100. Então, aqui os 100 primeiros na lista. Bom, provavelmente se surpreenderiam. Não sei se alguém de vocês botaria Maomé em primeiro lugar na lista. Maomé é o primeiro da lista. Não esquecer que os islâmicos hoje, em número, são maiores que os católicos, mais numerosos que os católicos. Eu não estou dizendo que os cristãos, tem mais cristãos no mundo, mas em termos comparar católicos e islâmicos, os islâmicos são maiores. Então, o primeiro nome é Maomé. O segundo nome, com razão, eu acho que nós da área das ciências achamos boa posição do Newton. O terceiro, Jesus Cristo. O quarto, Buda. Quinto, Confúcio. Sexto, São Paulo. Detalhe importante, São Paulo é o único dos 12 apóstolos que aparece nessa lista. E é muito importante ser São Paulo presente nessa lista, porque se não fosse ele, o cristianismo seria uma mera seita judaica. Porque Pedro, de quem Paulo divergia, queria que a nova religião fosse apenas para os circuncidados. E Paulo defendia que era para os circuncisos e não circuncisos. Então, Paulo ganhou e ele se tornou o apóstolo da gente. O número 7 talvez é um nome menos conhecido, talvez o único, além do 7, o 17, que vocês não conhecem. O número 7 é um inventor do papel na China, quase 1000 anos antes da era cristã. E o 17 é o Shi Hangti, que construiu a muralha da China. Ele também construiu em Xi'an um mausoléu para ele ser enterrado. Tem lá os guerreiros de Xi'an. Eu tive o privilégio de ter estado lá, são estátuas maior que o tamanho natural de guerreiros, de cavalos, etc. E esses guerreiros de Xi'an teve uma vez em São Paulo uma amostra que eles trouxeram 1 ou 2 dessas peças. O Shang Hengti, que construiu a muralha da China, também fez queimar todos os livros de conhecimento que existiam antes dele, para que o conhecimento começasse a partir dele. Então, ainda tem nessa lista Gutenberg, inventor da imprensa, Colombo, a descoberta da América, Einstein, com razão nessa lista, Pasteur também, Galileu Galilei, Aristóteles, Euclides, geometria de Euclides, Moisés, que eu acho que foi um dos caras mais fabulosos. Olha, levar aquele povo durante 40 anos do Egito para a Terra Santa, numa viagem que daria para fazer em 2 dias naquela época. Hoje se faz de carro, em ida e volta numa tarde.
e ele levou 40 anos com aquele quase 2.000 pessoas, homens. Depois tem aí um outro nome que é super, hiper importante, o Darwin, o Jean Lanty, já falamos, César Augusto, que vocês conhecem, Copérnico e Lavoisier. Bom, eu queria falar um pouquinho os nomes que eu escrevi em verde, não, na lista original todos estão da mesma cor. Eu escrevi em verde, estão lembrando vocês, líderes religiosos. E aí vem uma coisa importante, o quanto a religião é onipresente em nossas vidas. Religiosos ou não, nós vivemos num mundo religioso. Não é sem razão que destes 20 primeiros, eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 líderes religiosos. Então, isso é muito significativo em 20. É claro que só tem 20 homens nessa lista. Os químicos estão contentes porque está aí o Lavoisier, os biólogos estão contentes que está o Darwin, está o Pasteur, os físicos mais contentes ainda porque está Galileu, Einstein, Copérnico, e ainda tem outros nomes aí importantes, eu acho que Gutenberg foi importante. Então, esses são os 20 primeiros. Vamos ver mais 20 para ver quanto isso está lembrado para vocês. Aí tem mais 20. Bom, eu começaria dizendo, se eu tivesse que escolher só um dessa lista, eu escolheria Lutero. Lutero, para mim, num trabalho que eu não sou historiador, não sou sociólogo, mas para mim Lutero, ou mais precisamente a Reforma Luterana, em 31 de outubro de 1517, é mais ou menos o término da Idade Média e o começo da Idade Moderna. A escola que nós temos hoje, nós devemos a Lutero. Portanto, poderíamos falar bastante sobre Lutero, mas ainda nessa lista tem um outro nome que chama muito a atenção, é o 39. Eu nem vou pronunciá-lo, basta vocês lerem. Eu dizia que a lista é para o bem e para o mal. E esse aí não podia ter alguém mais para o mal nessa lista. Bom, ainda tem aqui nessa lista, eu acho que um nome muito importante, vários. Bom, todos que estão nessa lista são importantes, não posso destacar, mas eu acho que Karl Marx foi talvez a pessoa mais importante, porque nos mostrou principalmente o valor do trabalho e como é que nós vendemos o trabalho. Marconi, 39, os brasileiros, particularmente os gaúchos, botariam um outro nome nessa lista. Marconi é tido como o inventor do rádio, mas os brasileiros, e particularmente os gaúchos, têm no padre Landel de Moura, Roberto Landel de Moura, ele fez transmissões de rádio antes do Marconi, só não conseguiu registrar, mas ele foi uma figura muito importante. Também os brasileiros não concordariam com a presença do número 28, os irmãos Wright. Nós botaríamos aí Santos Dumont. Os irmãos Wright, na verdade, voaram antes do que Santos Dumont, só que Santos Dumont fez o seguinte, ele pegou o seu avião, elevou-se ao solo, deu uma volta em roda da Torre Eiffel, voando, e voltou. Quer dizer, um voo diferente dos irmãos Wright, que se largaram do alto de uma montanha com um avião que, na verdade, era um planador. E eles guiaram aquele planador lá em cima e pousaram, mas eles não partiram de um voo que eles levantassem voo. Bom, outros nomes que eu devesse destacar aí. Bom, tem aqui, talvez, o primeiro nome lembrado das artes, que é o Shakespeare. Eu acho que Constantino foi realmente importante. Ele, no século IV, quando tem aquela batalha contra Maxêncio, enxerga, tem um sonho, ele vê uma cruz no céu,
e nesta cruz estava escrito embaixo, in hoc signus vince, nesse sinal vencerá. E aí ele promete, se ele ganhar a batalha, ele se tornará cristão e vai fazer pintar nos seus escudos a cruz dos cristãos. Ele ganhou a vitória e ele se transformou o Império Romano no século IV, 318 mais precisamente, num Estado cristão. E aí tem consequências muito grandes, onde é que eles iam botar todos os deuses e todas as deusas, que agora só tinha um Deus. E aí, então, foi uma coisa significativa. Então, esse é Constantino. Não sei se eu devo citar mais algum. Eu gosto muito de falar do 36, do Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek foi muito importante porque ele vivia na cidade de Delft, na Holanda, no século XVII, e ele era um comerciante de sedas que ele importava e exportava. Mas ele também foi um construtor de lentes, e com essas lentes ele fez microscópios. Ele chegou a ter mais de 250 microscópios em casa, e com isso ele descobriu os seres unicelulares. Então, o Leeuwenhoek foi muito importante. Ele era muito amigo de um pintor, o Van Meer, e esse pintou a menina de brincos, e a leiteira, e ele frequentava a casa do Leeuwenhoek. Tem um filme muito bonito sobre essa época. Eu acho que eu citei todos, quer dizer, todos, eu dei destaque aos que eu queria dar. Vejam que tem Platão, e vejam que Platão é 400 anos antes de Cristo, então essa lista é abrangente. Tem Thomas Edison, da descoberta da lâmpada elétrica. Vamos ver mais 20. Eu, cada vez que consigo passar um slide, eu digo, cara, está melhorando. Bom, temos aí nomes a destacar. Aí já tem o Alexander Bell, que é o inventor do telefone, tem o Fleming, que é da penicilina, o Mendel, que nós conhecemos da genética, o Gregor Mendel, tem um outro reformador junto com Lutero, contemporâneo de Lutero, que é Calvino. Bom, os químicos estão contentes pela presença do Rutherford com seu modelo atômico, o Heisenberg com o princípio da incerteza, Daguerre, inventor da fotografia, Simão Bolívar, o libertador das Américas, René Descartes, filosofia cartesiana, Miguel Ângelo está fantástica a sua presença aqui nessa lista. Planck também está aí, Joseph Lister é a circulação sanguínea. Santo Agostinho, no século IV, ele foi um importante padre da igreja. Daguerre, fotografia, acho que eu já disse, e outros nomes mais que tem aí. Quando eu tenho essa lista com bastante tempo, a gente pode brincar com essa lista e ver muita coisa da história da humanidade. Vamos ver mais 20, e com isso vamos chegar ao 80. Tem aí 80, os mais 20. Bom, a primeira coisa é que tem o nome da primeira mulher, Isabela Católica. Quem sabe vamos dar um destaque para a primeira mulher, primeira que está na lista. Isabela Católica, vocês conhecem ela quando se fala nos reis católicos, e os reis católicos são Fernando e Isabel. Dos reis católicos poderíamos falar muitas coisas, de Isabel mais ainda.
Os reis católicos foram aqueles que financiaram a viagem de Colombo às Américas, quer dizer, vieram lá que garantiram a ocupação e o massacre dos indígenas, em última análise. Então, foram os reis católicos. Isabel, a católica, porque é o nome dos reis católicos, ela falsificou a sua certidão de casamento para casar com Fernando e, com isso, unir aquilo que seria Castela e Bragança, que formaria Espanha. Então, era o seu confessor, era um cardeal, cujo nome não me está ocorrendo agora, mas que era um grande inquisitor. A Inquisição na Espanha durou mais de 3 séculos, e Isabel a Católica está nisso. Em 2003, fez 500 anos da morte dela, e eles queriam, então, canonizar Santa Isabel a Católica. E a sorte que os bispos mais à esquerda, e são muito poucos os de esquerda na Espanha, mostraram que ela não merecia ser canonizada por todas as atrocidades que ela comentou. Era, então, o Papa João XXIII, que canonizava até por atacado, já tinha canonizado o Escrivá, o fundador da Opus Dei, então teria mais um, mas, no fim, não foi canonizado. Bom, outros nomes com destaque, além da Isabel a Católica. Eu acho que está despontando aí, muito destaque, o Sigmund Freud. Freud, que morreu em 1939, na Inglaterra, fugiu da Áustria por causa da perseguição dos nazistas, é talvez um nome que mostra. Tem aí já o Röntgen, que é o inventor, descobridor do raio-x, Enrico Fermi, a fissão nuclear, o Euler, que vocês todos se lembram da mineralogia, o Jean-Jacques Rousseau, da filosofia, o Maquiavel, no Renascimento, o Príncipe, no livro dele. Talvez um nome que mereça muito destaque é o 80, o Malthus. O Malthus, em 1798, publica um livro que é o primeiro livro acerca da necessidade de controlar os nascimentos. Ser malthusiano era um avanço, ser anti-malthusiano era um atraso. Malthus mostrou que as populações aumentavam em caráter geométrico, enquanto que as produções de alimento eram em caráter aritmético, então, em progressão aritmética. Então, Malthus foi importante pelo seu... Vocês se darem conta que Paulo VI, em 1968, publica uma encíclica, Humanae Vitae, que serve para que os casais católicos não podem usar os métodos, só podem usar os métodos naturais de contracepção, ou seja, a continência periódica pela tabelinha ou ejaculação fora. Então, o Malthus, muitos anos antes, o Papa Paulo VI publica a encíclica Humanae Vitae em 1968. O Malthus é 1792, aliás, ele era ministro da Igreja Anglicana, então tinha razão. Bom, eu não sei que outros nomes eu destaco aqui. Bom, aqui um nome importante é do Kepler, que as órbitas dos planetas não são circulares, como tinha posto Copérnico, e sim elípticas. O Kepler é muito importante na concepção do universo. Bom, Johann Sebastian Bach, todos nós conhecemos, Stalin também. Não sei se tem outro nome. Bom, então aqui então os 20 primeiros. Bom, o Nicolas Otto é da motor a 2 tempos,
o Pizarro, conquistador, o Fernando Cortés, conquistador da América, Thomas Jefferson, estadunidense, importante. Tá, vamos ver os 20 finais. Bom, começamos falando na número 94, Elizabeth I. Primeiro, uma curiosidade. Os espanhóis, se olhassem o nome Elizabeth, iriam traduzir para espanhol, e seria Isabel também. Elizabeth e Isabel é a mesma coisa, é uma tradução. Aliás, os espanhóis gostam de traduzir os nomes. Quando tu fala em Karl Marx, eles falam em Carlos Marx. Então, eles falam em Francisco Bacon, eles falam em João Jacó Rousseau, quer dizer, então, nada de Jean-Jacques Rousseau. Bom, mas voltando, Elizabeth I também, então, coincidentemente, as duas mulheres são Isabel. Mas essa Elizabeth I foi rainha da Inglaterra. Devemos lembrar que os ingleses têm 3 grandes rainhas muito longevas. A Elizabeth I, que é essa que está aqui, a rainha Vitória, que foi rainha por... Bom, terminou... Ela foi rainha quase todo o século XVIII, ela morreu em 1902. E depois, a terceira rainha longeva é a atual Elizabeth II. Essa aqui é a primeira, e a segunda já está no reino, eu não estou lembrando a data agora, mas acho que uns 50 anos ou mais ela já é rainha. Elizabeth II, eu não sei a data de cor. Bom, mas eu queria falar um pouco na Elizabeth I. Elizabeth I era filha do Henrique VIII. O Henrique VIII foi aquele rei da Inglaterra que, querendo o divórcio para poder casar com a Ana Bolena, vai ao Papa e o Papa lhe nega o divórcio. Ele disse, está negando o divórcio, pois eu vou separar a igreja inglesa da igreja romana. O que nós temos que ir lá pedir para os romanos, para a igreja romana? E ele formou a igreja anglicana. A igreja anglicana, que no Brasil é também conhecida como a igreja episcopal. A igreja anglicana é a igreja católica apostólica inglesa. Eles ainda dizem hoje católica e apostólica, só que é inglesa. Esses tempos eu perguntei para uma pastora da igreja anglicana se essa história de no credo rezarem eu creio na Santa Igreja Católica e Apostólica Anglicana não causa dificuldades com esse dizer que é católica. Ela me fez uma pergunta muito inteligente e eu disse que estava certa. Ela disse assim, imagina se nós traduzíssemos o significado de católico. Então, eu creio na igreja, em vez de católica, vamos traduzir para universal. Então, eu creio na igreja universal. Quer dizer que seria muito mais confusão pela igreja universal que existe no Brasil. Eu acho. Ela é também ela é conhecida por Rainha Virgem. Ela tinha vários amantes, mas é conhecida por Rainha Virgem. Tem um estado nos Estados Unidos que é o estado de Virgínia, em homenagem a ela. Quer dizer, mesmo que tivesse amante, é patrona até de um estado. Bom, outros nomes aí dessa lista, bom, tem o nosso contemporâneo, muitos de nós lembram dele como presidente, o Kennedy. O Pincus, que está ali no 82, é um dos inventores da pílula anticoncepcional. Mani foi um filósofo oriental. Lenin todos conhecemos. Sui Vin, um chinês filósofo. Mao Tse-tung, Francis Bacon. Eu acho que passamos os 20. Então, eu queria voltar a... Por que eu trouxe isso aqui? Porque nós vimos que eu usaria 2 indicadores. O primeiro indicador que é o resultado dessa pesquisa do Michael Hart, quem são as 100 pessoas mais importantes, e é predominantemente masculino. Vocês não estão nem reclamando que estão faltando mais mulheres, podiam botar mulher aqui ou mulher ali, eu acho que não tem muito lugar mesmo. Não que eu seja
a favor da lista como está, mas diferente. Eu queria falar agora numa mulher que não está na lista e não está na lista dos prêmios Nobel. Aqui não dá para vocês enxergarem, eu tenho aqui na minha casa, na parte de cima, 2 vitrais, um vitral em homenagem a Giordano Bruno e outro a Hipácia. Hipácia, no século IV, se diz que Giordano Bruno seria os de fé espírita acreditam que o Giordano Bruno é uma reencarnação da Hipácia. Eu não sabia disso, mas escolhi esses 2 para botar ali atrás aqui no meu gabinete. Então, Hipácia, ela viveu no século IV, 370 a 415. Na Biblioteca de Alexandria, ela era uma figura muito importante. É preciso lembrar que recém o norte da África tinha se convertido para o cristianismo, porque eu contava há pouco para vocês que Constantino, em 318, faz o Império Romano de todo ele cristão. Mesmo que ele, Constantino, talvez nem tenha ficado cristão, continuava adorando o Deus Sol, mas no norte da África era, na época, uma província romana. Lembram daqueles filmes da Cleópatra e do Marco Aurélio? Então, a Hipácia estava trabalhando na Biblioteca de Alexandria. Ela era filha de um matemático e ela resolve não ser cristã pelo único argumento: eu quero continuar podendo oferecer sacrifício ao Deus dos meus pais. E os deuses dos seus pais não eram o cristianismo, então com isso ela atrai o desagrado do patriarca de Alexandria, que é Cirilo, que manda matar Hipácia, mesmo que Cirilo hoje é santo da Igreja Católica, festa em 17 de março, se não me engano. O que eles fazem? Ela, um dia, quando sai da biblioteca e ia para casa, ela é arrastada para dentro de uma igreja, é violada com cacos de vidro e de concha, e depois é arrastada pelas ruas de Alexandria. Vocês podem ver que eu não acerto sempre de primeira, porque aparece uma coisa na frente. Traguei de novo. Socorro. Ajuda, professor. Socorro agora. Passar o slide? Eu não tenho condições de ver aqui como... Experimenta tu ver se eu vejo agora. Passa para mim, por gentileza. Tá bom? Não. Eu só enxergo... Tem uma imensa coisa aqui que se atravessou na frente. Agora voltamos um pouco. Onde é que está o voltador? Está aí parando. Aqui? Posso passar um pouco para mim? Para frente ou para trás? Não, continuar como passadora, o resto eu já posso sim. Eu já posso ganhar o título que tem uma certa expertise, Se depois, de repente, eu vou cair na tentação e querer de novo. Existe um filme sobre a vida de Hipácia, e esse filme tem 2 nomes. Um lugar se chama Ágora. É o mesmo filme que também se chama Alexandria. Ágora, vocês sabem que é aquela praça que tinha em qualquer cidade grega e mesmo no Egito, onde se discutia a democracia. Vamos lá para Ágora. É claro que era só os homens que iam, mas esse filme passou a se chamar Ágora ou Alexandria, a história de Hipácia. Essa história que eu contei um pouquinho para vocês. O diretor do filme é o Alexandre Amenábar. O Alexandre Amenábar fez algum filme que eu acho que talvez se lembrem, Mar Adentro, que era um cara que
caía e quebrava a espinha e não pode mais caminhar e quer a eutanásia e não consegue. Faz o papel de Pássia, Raquel Weisz, o Davos, que é o escravo de Pássia, é feito por um outro artista. Depois tem o Orestes, que é prefeito de Alexandria, e o Cinésios, que é um líder cristão. Então, esse filme eu recomendo para quem quiser conhecer a única mulher que tem nos qualquer livro de história da ciência, do começo até o século XVIII, XIX, não tem nenhuma outra mulher, só essa aí que tem durante todo esse período na história da ciência. Se vocês pegarem o meu livro, Ciência através dos Tempos, eu falo de Pássia e vou falar na próxima mulher, talvez Madame Curie, na virada do 19 para o 20. Então, do século IV ao 19 para o 20, não tem mulheres na história da ciência citadas. Pode passar, por favor. Eu queria falar agora no segundo indicador. O segundo indicador que eu vou olhar são os prêmios Nobel. E eu vou olhar particularmente os prêmios Nobel de ciência. A cada ano são distribuídos, no mês de outubro, 6 prêmios. Medicina ou fisiologia, ora chamo de medicina, ora eu chamo de fisiologia, física e química. Esses são os 3 prêmios de ciência. São ainda prêmios literatura, paz e economia, sendo que o prêmio de economia não é patrocinado pela Fundação Nobel, é pelo Banco Central da Suécia. Os outros 5 prêmios, que correspondem a cada ano, para um desses 5 prêmios, uma medalha de ouro, 18 quilates, uma quantia de cerca de quase $1.000, quase $1 milhão, $800 mil, esse ano foi mais, inclusive. O prêmio pode ser ganho por uma pessoa na categoria, por exemplo, um de química, um de física, ou pode ser ganho por 2, pode ser repartido por 2 pessoas. Quando é repartido por 2 pessoas, cada um ganha metade. E pode ser ganho por 3 pessoas, é o máximo que pode ser repartido em 3. E quando é repartido em 3, tem 2 maneiras de repartir. Um ganhar a metade e os outros 2 ganharem 1/4. Ou cada um ganhar 1/3. Então, esses são os prêmios Nobel. Esses prêmios são distribuídos pela Fundação Nobel. Alfred Nobel, que foi um inventor da dinamite, e com isso ele ganhou muito dinheiro, mas ele depois viu que não adiantou, que ele inventou uma coisa que era usada mais para a guerra do que para a paz. Ele inventou a dinamite pela necessidade de se construir estradas, rodovias e coisas, e foi usada em bombas, e por isso ele ficou muito arrependido da criação e fundou essa Fundação Nobel, que a cada ano distribui esses prêmios. Nós vamos olhar agora como é que se dá a distribuição desses prêmios em cada uma das categorias. E aí vamos ver se a ciência é masculina ou não. Eu queria dizer que na primeira semana de outubro e na segunda semana de outubro de cada ano, uma das boas coisas de fazer é acompanhar esses prêmios Nobel. Podias passar para mim o seguinte? Então, aqui estão os prêmios que são distribuídos. Medicina ou fisiologia, física e química, são os 3 de ciência. Literatura, paz e economia. Economia é só desde 1969, os outros desde 1970. Paz é o único prêmio que pode ser ganho não apenas por pessoas, pode ser ganho por fundações. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras já ganhou,
aqueles médicos que procuram restos de minas e etc. Então, aqui pode ser ganho por pessoas e por essas. E economia, como eu disse, é o mais recente. Literatura é o único prêmio que só pode ser ganho por uma pessoa. Não pode ser repartido. Os outros três são repartidos. Então, vamos olhar agora, por gentileza, tu passas para mim. Assim. Aqui, os 3 prêmios de física desse ano. 2 homens e por uma mulher. Quem ganhou? A Andrea Ghez, a mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Física esse ano. Ela se tornou a 4ª mulher dentro da história dos prêmios Nobel a ganhar o prêmio. Quer dizer, desde 1901 até agora, ela foi a 4ª mulher. Não houve outra. Vamos ver mais alguma coisa sobre os prêmios de física. De física já houve total de 213 prêmios distribuídos. 213 são o número de pessoas que ganharam o Nobel de Física desde 1901 até agora, sabendo que pode ser divididos até por 3. Desses 900, uma mulher ganhou em 1903, junto com seu marido e junto com Becquerel. Vocês já estão identificando que essa mulher que ganhou com o marido e com Becquerel é a Maria Curie. O casal Curie ganhou a metade e o Becquerel ganhou a outra metade em 1903. Outro prêmio de física para mulheres, junto com o homem, não ganhou sozinha, em 1963. De 1963 até 2018, não teve nenhum outro prêmio Nobel de Física. Em 2018, ganhou uma mulher, junto com 2 homens, e em 2020, outra mulher ganhou junto com 2 homens. Quer dizer que de física, nenhuma mulher ganhou sozinha. Todas ganharam junto com homens. E apenas 4 em 213. Então, se vocês não querem dizer que a ciência é masculina, podem dizer com certeza que a física é masculina. Vamos ver agora os de química. Os de química já foram distribuídos 184 Nobéis, dos quais 7 para mulheres. Desses 7 para mulheres, em 1911, Maria Curie ganhou o Nobel de Física sozinha. Só ela ganhou. De química, perdão. Só Madame Curie. E em 1935, a filha dela ganhou, junto com o marido, o Prêmio Nobel de Química pela radioatividade artificial. Eu vou falar depois um pouquinho da filha dela. Então, química, 1911, 1934, 1964, uma mulher ganhou sozinha, em 2009, uma mulher ganhou junto com homens, em 2018, uma mulher ganhou junto com homens, e esse ano houve uma coisa muito singular. Uma mulher, um homem e 2 mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Química. Eu acho que eu tenho até a imagem. Pode passar, por gentileza? Não. Eu vou falar dos de medicina, depois nós vamos ver esse que eu tenho a imagem. De medicina já houve 222 premiações. Dessas 222 premiações, 12 foram para mulheres. Apenas ganhou uma mulher sozinha em deixa eu ver onde é que está a data aqui. Não. Bom, em 1947, 70, em 1973, uma mulher ganhou sozinha. O resto das 11 vezes foram com homens. Se vocês somarem 216 mais 185 mais 222, vocês vão ter 624 laureados. E se vocês somarem 4 com 7 com 12, vocês vão ter 23.
Então, de 624 laureados, 23 são mulheres. Isso é menos de 4%. Menos de 4%. Ganharam sozinhas 4 mulheres em química e uma mulher... Não, só um pouquinho. As 5 ganharam sozinhas, das quais 4 em química e uma em medicina. Pode passar o seguinte. Aqui estão as 2 mulheres que ganharam esse ano o Prêmio Nobel. Eu disse errado antes, elas ganharam sozinhas, não ganharam acompanhadas. O Nobel de Química foi para as pesquisadoras Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, pelos seus estudos sobre o genoma. Então, essas 2 mulheres ganharam em 2020 o Nobel de Química. Pode passar? Aqui estão os 3 prêmios Nobel de Medicina. Esse ano só saiu homens nos prêmios Nobel de Medicina. Eu botei o de 2020, durante a pandemia. Pode passar? Com essa caracterização ali eu já fiz 624 em 34. Tá, pode passar o seguinte. Eu trouxe as outras situações. Literatura. Literatura já foram premiadas 16 mulheres dentre 107 laureados. A literatura está um pouco melhor, isso aí dá quase 20%. Da Paz já foram concedidos a 15 mulheres, entre 99 pessoas e 34 organizações. Eu disse para vocês que da Paz podia ser organizações. Já de Economia, que começou em 69, 2 mulheres ganharam o Prêmio Nobel. Uma estadunidense ganhou o Prêmio Nobel em 2009, e esse ano uma franco-estadunidense ganhou junto com 2 homens. Pode passar? Aqui está o Prêmio Nobel de Economia. Uma mulher franco-estadunidense, nasceu na França e vive nos Estados Unidos, e 2 homens. Bom, pode passar? Parece que se pode dizer que, com o meu segundo indicador dos prêmios Nobel, não apenas a ciência, mas a literatura, a paz, a economia são predominantemente masculinas em que se refere à premiação. A matemática não tem um Nobel, mas tem a medalha Fields, que é do mesmo status do Prêmio Nobel. A medalha Fields pode ser ganha, é concedida a 1, 2, 3 ou 4 pessoas, durante um congresso internacional da União de Matemática. E o prêmio é uma medalha e cerca de $15 mil canadenses. Tem que ter menos de 40 anos para ganhar esse prêmio. Mais de 40 anos já não é mais candidato a ganhar o prêmio de matemática. A medalha Fields, pode passar. Aqui tem um caso muito singular. Em 2014, há 4 anos atrás, há 6 anos atrás, uma iraniana ganhou o Nobel, ganhou a medalha Fields de matemática. Olhem os dados dela. Ela nasceu em 1977 e morreu em 2017. Teve um câncer violento, então ela viveu 17, aliás, 77, 40 anos, então, quando ela ganhou. Ela ganhou um pouco antes de completar 40 anos, morreu com 40 anos. Então, nesse mesmo ano, um brasileiro também ganhou a medalha Fields, Arthur Dávila. Foi o primeiro latino-americano que ganhou a medalha Fields, que tem um valor
simbólico igual ao Prêmio Nobel. Por gentileza, o seguinte. Aqui tem um livro, se alguém quiser saber da área da matemática, de educadoras matemáticas. Pode passar. Fala na Hipácia, fala na Terra. Algum comentário sobre Maria Curie, e isso está nos livros. Eu só queria chamar a atenção ao nome dela, Maria Sklodowska-Curie. Ela é filha do professor Sklodowski. Esse A no fim não significa feminino. Esse A no fim significa D. Por exemplo, em Varsóvia, eu vi uma rua que se chama Rua Jana Pawla, Rua do João Paulo. O aeroporto de Varsóvia é Aeroporto Copernica, Aeroporto de Copérnico. Então, esse Sklodowska não é um feminino, ela significa que ela é filha do senhor Sklodowski. Ou se ela é casada, então ela vai botar o A no sobrenome do marido. No caso aqui, ela botou o nome francês. Então, ela veio da Polônia cedo para estudar em Paris, terminou sendo uma excelente aluna do curso de física do professor Pierre Curie, com quem se casa. Vamos ver um pouquinho sobre ela. Pode passar. Então, ela casou com Pierre Curie. O Pierre Curie viveu de 1859 a 1906. Em 1913, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física, que eu já referi, junto com o Pierre Curie, ela com o Pierre Curie e com o Becquerel. 3 anos depois, o Pierre Curie estava saindo do Hotel de Ville, em Paris, estava chovendo muito, ele abriu o guarda-chuva para se defender da chuva e foi atravessar uma rua sem ver que vinha uma carroça com 4 pares de cavalo, puxando uma carga de tecidos que era para fazer roupas militares, ele é atropelado e morre ali na hora. Então, Maria Curie ficou viúva muito jovem, ela ficou viúva em 1906, em 1906 ela tinha 33, não tinha 40 anos quando ficou viúva, e vivia num universo muito masculino. E em 1911, ela ganha o Prêmio Nobel de Química sozinha. E, nesse mesmo ano, ela teve um caso com o Pierre Langevin. O Pierre Langevin era um francês, segundo alguns, um forte candidato a ganhar o Nobel de Física, se envolveu com a Madame Curie. A imprensa explorou isso de uma maneira fantástica. Foram para a frente da casa, do apartamento onde eles se encontravam, e com placas lá, puta, volta para a Polônia, estraga a família francesa, etc. Mas ela ganha o Prêmio Nobel de Química sozinha em 1911. E outro detalhe, em 1911 ela perde por um voto entrar na Academia de Ciências da França, o que chegava a ser ridículo. Era biprêmio Nobel e não podia entrar para a Academia de Ciência da França, de onde ela era cidadã. Perde por um voto. E, então, isso foi uma causa de muita tristeza para ela, e no caso com Langevin também. Em 1995, Mitterrand, quando terminava o governo da França, ele levou para o Panteão. O Panteão é um belo edifício que tem no centro de Paris, que diz: aos homens, a pátria agradecida. E Mitterrand, quando leva a Maria Curie para o Panteão, ele diz que essa é a primeira mulher que entra pelos seus próprios méritos a ser enterrada no Panteão. Não que não tivessem outras enterradas, porque eram esposas do general tal e coisa tal. Em 2002, quando começou a vigorar o euro na Europa e, também na França, deixou de circular a nota mais alta, que era de 500 francos,
que tinha de um lado o casal Curie e do outro lado o laboratório deles. Então, eles são pessoas muito importantes. Pode passar. Eu queria fazer um comentário, além de Maria Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel, o de Física e de Química, tem 2 outras pessoas que ganharam biprêmio Nobel. Um é o primeiro que está na lista ali, que é muito conhecido de vocês, Linus Pauling. Linus Pauling ganhou em 54 o Prêmio Nobel de Química e ganhou em 1961 o Prêmio Nobel da Paz. Pauling, então, ganhou 2 prêmios Nobel, que nem Maria Curie. Só que Maria Curie ganhou 2 de ciências e ele ganhou 2, um de ciência e outro da paz. Outro que ganhou o Prêmio Nobel 2 vezes é o John Bardi. Ele ganhou 2 vezes 1/3. Em 1991, ele ganhou 1/3 junto com outros estadunidenses. Em 1972, ele ganhou mais uma vez 1/3 com outros estadunidenses. Ganhou 2 vezes 1/3. Pode passar. Bom, pergunta por que a ciência é masculina. Eu vou dizer que nós devemos a nossa tríplice ancestralidade. Eu escolhi essas 3 ancestralidades. Poderíamos ter ainda aqui a ancestralidade islâmica, que não é tão importante para nós, no nosso gene, ou a ancestralidade africana, que é muito importante, e talvez essa seja uma boa crítica que pode ser feita ao meu livro, eu não ter ainda falado na ancestralidade africana. Mas eu, por hora, só tenho essas três ancestralidades, a grega, a judaica e a cristã. Na grega, nós vamos comentar o mito de Pandora e a ciência de Aristóteles. E para os gregos, a palavra-chave que eu ponho na nossa ancestralidade é o saber. No meu livro de História das Ciências, eu começo o capítulo dos gregos dizendo que foram os gregos que ensinaram os ocidentais a pensar. A segunda ancestralidade que nós vamos conhecer é a ancestralidade judaica. E ali eu vou falar da nossa cosmogonia, querendo mostrar o preconceito masculino ao pecado de Eva. E dos judeus, eu vou escolher como palavra-chave a lei. A ancestralidade cristã é a mais fácil de todas mostrar, porque nada é mais masculino que a igreja cristã. Eu vou falar um pouco do apóstolo Paulo, de Santo Isidoro de Sevilha, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino e Leão XIII. Ao final, eu vou gloriosamente dizer que nós não somos assim por acaso. Nós somos feitos assim. Então, vejamos primeiro a ancestralidade grega. Por gentileza, pode passar. Eu vou começar com o mito de Prometeu. O mito de Prometeu, bom, em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa importante para entender essa ancestralidade grega. Diferente que na ancestralidade cristã, na ancestralidade judaica e na ancestralidade islâmica, essas 3 religiões abraâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, têm uma marca muito importante. Nessas 3 religiões, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus cria os homens. Enquanto que em outras ancestralidades, por exemplo, na ancestralidade grega, os homens criam os deuses às suas imagens e semelhanças. Então, nas ancestralidades teocráticas, monoteístas, do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, nós temos a ortodoxia garantida por livros sagrados. Os gregos não têm livros sagrados. Eles contam as suas histórias como mitos.
Então, eu vou falar rapidamente sobre o mito de Prometeu e Pandora. Prometeu e Zeus têm uma briga. Zeus, não esqueçam, é o chefe dos deuses, é o Júpiter depois dos romanos. Prometeu faz uma caçada, mata um burro e não dá a melhor parte para Zeus, fica com a melhor parte para ele. Alguém está dizendo, mas na história que eu vi contar, não é um burro, é um terneiro, é um carneiro. Tanto faz, porque é um mito, nós não temos a ortodoxia dos livros sagrados, que eu poderia falar com bastante extensão. Zeus, então, se irrita e passa uma carraspana em Prometeu. Prometeu era um deus de segunda ou terceira categoria, ficou humilhado. O que faz Prometeu? Ele vai ao Monte Olimpo e rouba o fogo dos deuses e dá esse fogo para os humanos. Atenção, eu não disse dá para os homens e para as mulheres. Ele dá para os humanos. Então, agora os humanos têm o fogo. E eles estão muito contentes com o fogo, e Zeus diz assim, vocês estão contentes com Prometeu que deu o fogo para vocês? Eu também vou dar-lhes um presente. E Prometeu, e Zeus dá aos humanos Pandora. E quem é Pandora? É a primeira mulher. E o que ela chega lá nos humanos e faz? Os humanos eram todos seres hermafroditas. Ela pega a parte masculina de um ser hermafrodita para ela. E ela está bem servida, só que deixou uma parte feminina separada, que vai procurar um par e pegar a parte para ela e que deixa de novo um par separado e assim vai. Até hoje estamos lá procurando o nosso par, que é uma parte feminina que está por aí, os homens dizem, as mulheres dizem que estão procurando a sua parte masculina, que tem direito, e é o par, formar o par. Então, esse é o mito de Pandora. Observem quanto esse mito é machista, porque estávamos em equilíbrio, que todo mundo estava muito contente, o que faz? Chega uma mulher para desembaralhar, desparificar e botar essa disputa em questão. Então, eu disse que esse mito mostra o machismo na nossa ancestralidade grega. Mas se vocês não estão por satisfeitos que os gregos nos ensinaram mitos, vamos ver a ciência grega. Por gentileza, pode passar. Se vocês olhem, talvez o maior nome da filosofia grega, ou pelo menos da tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, Aristóteles ensinava que a semente masculina estava dotada de todas as características que teria um novo ser. Essa semente masculina era colocada na mulher, que tinha apenas como finalidade de alimentar a semente. Não contribuía em nada das características do novo ser. E se nascesse uma criança com defeito, o homem tinha colocado a semente perfeita. Somente a mulher teria feito com que essa semente perfeita não se alimentasse direito. Então, era culpada. E se nascesse uma outra mulher, o homem não tinha sido potente o suficiente para gerar um outro homem. E então, no esperma masculino, estava todas as características do novo ser, inclusive, ele era muito mais volumoso que o esperma das mulheres, Aristóteles chamava o suco vaginal de esperma feminino, porque no esperma masculino estava, inclusive, presente a alma. E se deixasse o esperma masculino fora, a alma evaporava e ia embora e não podia mais gerar um novo ser. Quer dizer, essa é a ciência aristotélica, e isto foi ensinado do século IV até o XVI. Vejam que isso é ensinado por 2000 anos, essa ciência aristotélica. Pode passar? Alguma coisa sobre a nossa ancestralidade judaica, e talvez valesse a pena
nós começarmos pela nossa cosmogonia. Me permitam lembrar que a palavra cosmogonia, gonia sempre significa origem. Qual é a origem do cosmos? Eu quase diria, sem medo de errar, que todos que estão me ouvindo aqui e agora aprenderam a sua primeira cosmogonia que aprenderam, provavelmente foi aquela que está no livro do Gênesis. A criação do mundo, a criação no sexto dia do homem, e isso que nós aprendemos. Essa é a cosmogonia, onde tem um Deus, não tem uma deusa, não tem um casal de Deus, não tem um ser hermafrodita, tem apenas um Deus masculino. Isso, então, a nossa cosmogonia. E aí tem uma situação interessante, se vocês recordarem, no Gênesis, tem dois relatos da criação da mulher. O primeiro diz assim: e Deus os criou varão e varoa, ou Deus os criou homem e mulher. Qual seria esse? Bom, a primeira coisa, ele criou a sua imagem e semelhança. Então, qual é a imagem, como é Deus, cuja imagem e semelhança da sua criatura é um casal, homem e mulher? Isso é uma boa pergunta para fazer para os teólogos. Mas a outra coisa que diz que Deus criou os iguais, homem e mulher. E a primeira mulher talvez fosse Lilith, e no meu livro eu trago textos da tradição judaica que mostram isso, e Lilith não se submete ao homem. Ela diz o seguinte: Deus nos criou igual, que história é essa que tu quer mandar? Que história é essa de tu achar que o ato sexual é o homem que vem por cima? Por que a mulher não pode vir? Bom, Adão e Lilith brigam, Lilith vai embora do paraíso, e depois a geração de Lilith a gente podia conversar. Mas o que acontece? Deus diz e vê que Adão estava muito triste e disse: não é bom que o homem fique só, façamos uma companheira. E mergulhou Adão num profundo sono, tirou-lhe uma costela para fazer-lhe uma companheira. Quando ele acordou, ele viu Eva e disse: essa é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Deus não me tirou um osso da cabeça, nem dos pés, nem para fazer uma rainha, nem fazer uma escrava, mas tirou um osso do lado para fazer uma companheira. Ocorre que essa companheira desobedece a uma lei. Hoje, quando nós dissemos para as pessoas que temos que ser curiosos, eu ouvi na minha geração: não seja curioso. Hoje eu digo, professores, alunos, ser curiosos. Mas se nós nos dermos conta que no Gênesis tem alguma coisa contra a curiosidade. Podeis comer frutos de todas as árvores, só não podeis comer desta aqui, porque se comerdes, sabereis coisas que não podes conhecer ainda. E Santo Agostinho diz que Eva é tentada pela serpente, porque a serpente sabia que o homem era mais inteligente e não ia cair na conversa dela. Prova, não. Então é isso. Se nós olharmos um versículo do Gênesis 3,16, diz: a paixão vai te arrastar para o teu marido e ele te dominará. Vamos olhar rapidamente alguns quadros e aí olhem o Adão triste, pedindo para Deus perdoar, e Eva está lá. Pode passar outro. Aqui também, Adão dizendo para Eva, na primeira sequência, não comer, para de pegar, mas ela pega, e depois o casal é expulso do paraíso. Pode passar. Aqui outras eu não vou descrever. Pode passar, por favor. Também, passe. Mais uma. Essa aqui eu acho fantástica. Vejam que, se vocês encontrarem,
lá num lugar ele está criando o homem e a mulher. Aqui, ó. Aqui está a criação do homem e a mulher. Aqui está a criação de Eva. E aqui está o casal no paraíso. Agora, a coisa que é mais central, é mais importante, que está no centro, é o pecado. Quer dizer, essa é uma igreja ainda que adora mostrar as coisas menos boas. Aqui, comendo do fruto proibido, pecado. Pode passar adiante. Na nossa ancestralidade judaica, ainda podia dizer que a mulher é impura pela menstruação. Eu fui uma vez, por um tempo muito pequeno, 6 meses, diretor de uma escola judaica em Porto Alegre. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que eu não devia de cumprimentar as mulheres com a mão, porque ela podia estar menstruada, e estando menstruada está impura, e se está impura eu ficaria impuro também. Não se dorme, os judeus ortodoxos não dormem com uma mulher menstruada, não comem alimentos preparados por uma mulher menstruada, coisas parecidas. A mulher, ao casar, corta, eu botei cortava também, todo o cabelo usando uma peruca para ir na sinagoga. Em casa ela devia de mostrar a sua submissão. A mulher também é impura pelo parto, tanto que a Igreja Católica assumiu isso. Existe uma festa da purificação de Maria, que é em 2 de fevereiro, se vocês fizerem a conta, é 40 dias depois do Natal. Eu me lembro, eu sou o primeiro de uma série de 7 filhos. No batizado dos meus irmãos mais novos, eu fui à igreja com a minha mãe, mas a minha mãe tinha que ficar fora da igreja porque ela ainda era impura pelo parto. Só depois que o padre desse uma bênção, ela estava purificada e podia entrar. Então, outra coisa é o ato sexual não reprodutor como uma coisa pecaminosa. Chegavam a virar as estátuas dos santos contra a parede para que não vissem na hora do bem bom. Bom, vamos um pouco adiante, agora, ainda da ancestralidade judaica. Ouçam essa. O religioso judeu começa as suas orações cotidianas agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. Pensem que humilhação para uma menina ouvir o pai agradecendo não ser mulher, ou que machismo inspira no filho agradecendo por ter sido homem. Outra coisa, as mulheres não contam para ter o quórum numa assembleia. Se precisa, digamos, 10 adultos, pode ter 9 homens e 20 mulheres, não pode fazer a cerimônia religiosa se precisar de 10, porque as mulheres não contam. As mulheres também não são iniciadas no hebraico, porque o hebraico é a língua para os homens aprender as coisas divinas. As mulheres têm que se dedicar às tarefas domésticas. Quem quiser conhecer um pouco, existe um filme, Yentl, o menino da Yeshiva. Yeshiva é como seminário para os judeus. Esse livro é de Isaac Bashevis Singer, que ganhou o Nobel de Literatura por escrever em Yiddish. E o filme é dirigido e participa a Barbra Streisand. Vale a pena ver Yentl, o menino da Yeshiva. Pode passar. Ancestralidade cristã. É preciso, por primeiro, lembrar que muitas das normas continuam no Pentateuco, nos 5 livros sagrados, que é o Gênesis, o Êxodo, o Número, o Levítico, e esses livros sagrados continuam valendo na Bíblia cristã. E, portanto, as normas que estavam lá para os judeus são igualmente válidas para os cristãos. Muitas coisas são apagadas no sentido de as pessoas não entender certas coisas. A coisa da Lilith, por exemplo. Olhem o Cântico dos Cânticos, que é um dos livros eróticos muito bonitos que tem na Bíblia, só que tem tanta prefiguração. As amantes do Salomão são prefigurações das igrejas que Cristo vai fundar.
Isso está lá na Bíblia. Mas tem umas traduções, por exemplo, essa. O teu umbigo é como uma taça feita ao torno que nunca está desprovido de licores. Ora, nenhum umbigo sadio tem licor. Na verdade, no original estava a tua vagina como uma taça feita ao torno que nunca está desprovida de licores. Então, isso ainda da ancestralidade cristã. Pode passar o seguinte, por gentileza? Bom, Paulo, eu já falei hoje dele, ele diz que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Se tiverem alguma dúvida, que pergunte em casa para os maridos. A mulher não tem nada que falar na igreja, nem perguntar, só os homens, quer dizer, não podia ter mais machismo. Uma outra de Paulo aos Coríntios, pode passar. O homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada para o homem. Portanto, a mulher tem uma dependência. Quanto àquelas coisas sobre as quais me escreveste, eu digo-vos que é bom para o homem não tocar em mulher, mas por causa de evitar a fornicação, se não aguentar, que cada um tenha a sua mulher e o seu marido. Tem um texto apócrifo de Paulo agora me esqueci o nome, mas que conta, mas Paulo também falou para a economia externa, ele não obedecia a tudo isso. O homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Assim sendo, a mulher deve trazer na cabeça o véu, sinal da sua dependência. Machista, uma barbaridade. Pode passar? Bom, Santo Agostinho, Constantino eu já falei, Santo Agostinho eu também já falei, dizendo que a serpente sabia quem era mais inteligente, e todos os males da humanidade, segundo Agostinho, vêm porque a mulher não resistiu à tentação da serpente. Santo Isidoro de Sevilha, um dos grandes da liturgia espanhola, eles têm dois Santo Isidoro de Madrid e Santo Isidoro de Sevilha. O Santo Isidoro de Sevilha tem a sua estátua na biblioteca em Madrid, bem grande na entrada. Ele dizia que as mulheres deviam andar encurvadas, porque a costela que lhes deu origem era torta, elas deviam continuar encurvadas. Pode passar? Alberto Magno, que foi professor de São Tomás de Aquino, dizia que o vento norte era forte, puro e revigorante, gerava homens, enquanto que o vento sul, fraco e úmido, gerava mulheres. Certo? Antes de transar, eles, depende do que queria, botava o dedo para fora para ver como é que estava o vento. São Tomás de Aquino, discípulo anterior, diz que o homem é o princípio e o fim da criatura, assim como Deus é o princípio e o fim de todas as criaturas. Também Leão XIII, olhem que Leão XIII foi Papa no século XX já. O homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. A ancestralidade cristã é belíssima nessas consequências. Pode passar. Ainda da ancestralidade cristã, Jean-Jacques Rousseau dizia que a mulher de cultura, isto é, a mulher de educação, é uma praga para o marido, para os filhos, para a família, para os criados, enfim, para todos. E se considerava pouco fecunda as mulheres que só tinham 4 ou 5 filhos. Ainda na década de 20, na segunda década do século XX, mulheres foram presas por terem aberto uma clínica para ensinar a contracepção. E elas foram acusadas de obscenas. Pode passar. Bom, no reino dos caciques a coisa é similar, no reino dos islâmicos a coisa não é diferente. O Alcorão até que melhora um pouco a situação, porque ele fala nos direitos, cada homem pode ter quantas mulheres consiga sustentar, mas ele qualifica também a responsabilidade dos homens
pelas esposas, pelas viúvas, pelas irmãs, pelas avós, pelas órfãs. O Alcorão diz que cabe o homem sustentá-las. Pode passar. Aqui uma coisa que muita gente usa e não sabe, às vezes, o significado do yin e do yang. O yin, a parte preta, corresponde ao lado não iluminado da montanha, à passividade, ao ímpar, à lua, ao frio, à noite, à fêmea, enquanto que o yang corresponde à parte iluminada, ao lado iluminado. O branco corresponde à parte iluminada, corresponde à atividade, ao par, ao sol, ao calor, ao dia, ao macho, ao masculino. Então, a parte preta é o feminino e a parte branca é o masculino. Pode falar. Também buscando desigualdade, o primeiro livro que fala sobre é um francês, em 1673. Ele publica um livro, A Igualdade dos Dois Sexos. Depois, na Revolução Francesa, eu acho que é a grande virada, passa-se a falar em citoyen e citoyenne. Tem outras referências que eu, pelo adiantado da hora, não vou fazer, pode passar. A grande pergunta final: por que ainda hoje há desigualdade? E eu alinhava duas razões, uma sócio-histórica, outra biológica. Na sócio-histórica, pode passar, por gentileza? Não é no espaço de 2 ou 3 gerações que nós vamos separar preconceitos que são milenares. Se vocês olharem, nós fomos hoje aqui há pelo menos 6.000 anos, 7.000 anos antes do presente. Então, por tantos e tantos séculos, esses preconceitos vigem. Não é agora, a gente nota melhoras, mas aos poucos, isso é demorado nesse processo sócio-histórico. Enquanto que no processo biológico, pode passar, é fácil de entender, porque o direito à decisão do número de filhos que o casal quer só vem no século XX, já quase no final do século XX, com o advento da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional é talvez uma das invenções mais importantes da ciência, que permitiu que os casais pudessem decidir pelo número de filhos. Porque antes, a mulher até os 40 anos ou estava grávida ou estava amamentando. Eu me lembro, por exemplo, que eu tinha colegas quando eu estava na universidade, já era professor na universidade, nunca podiam ser eleitas para chefe de departamento, isso ou aquilo, porque ou estava grávida ou estava amamentando. Ainda mais se obedecesse à Igreja Católica Romana, particularmente em encíclico Humanae Vitae. Pode passar. Eu não vou fazer o meu pós-fácil da Laudato Si, porque eu já falei bastante e nós começamos um tempo atrasado e estamos já um pouco avançada a hora. Só passa... A nova palavra é o ecumenismo, não é mais ecumenismo, é a defesa de nossa casa comum, onde cabe religiosos, filósofos, místicos, cientistas, ativistas, filósofos, ateus e outros grupos. Trocamos o ecumenismo para o ecumenismo eco é casa. Pode passar? Aqui tem uma charge do Papa dizendo que quando for anunciado meu sucessor, não precisa nem fumaça branca, nem fumaça preta, basta mandar um correio eletrônico. E eu disse que o chargista está desatualizado, porque ele deveria mandar olhar um WhatsApp, não um correio eletrônico. Pode passar? Adiante. Eu acho que valeria a pena, como tema para casa, o professor gosta de deixar tema, dar uma espiada na Laudato Si. É só botar no
Google e ele leva ao Vaticano. Pode passar. Aqui tem os livros, eu também não vou fazer referência, muito extensa. A alfabetização científica já está na 8ª edição. Eu gosto muito desse livro, principalmente porque os direitos autorais, desde o ano 2000, quando saiu a primeira edição, são do Departamento de Educação do MST. Pode passar. Esse livro, História da Ciência, que primeiro tinha aquela capinha que está menor, já circula desde 1994. É um dos livros mais... Eu ia ter melhores, mas eu não posso dizer, porque eu sou autor, mas mais importantes para quem quer estudar História da Ciência. Pode passar. Esse aí, Educação com Consciência, eu escrevi quando eu fiz pós-doutorado na Complutense de Madrid. Tem um capítulo sobre Inquisição Espanhola, tem um capítulo sobre bruxaria, tem um capítulo sobre sementes caipiras e outras coisas mais. Pode passar. Esse aí, para quem é útil no ensino, é a minha tese de doutorado, não vou comentar agora, pode passar. Seguinte. Esse aí é o livro de hoje, não vou fazer mais comentários, um bom presente para dar. E, por fim, esse último livro meu, das disciplinas, a indisciplina, que podíamos fazer uma palestra sobre eles um dia. Pode passar adiante. Esses dois estão esgotados, mas se encontrarem num sebo, vale a pena comprar. O primeiro é 7 escritos sobre educação e ciência, o outro é Memórias de um Professor, que eu lancei quando eu fiz 50 anos de professor. Eu estou fazendo 60 agora, já tem capítulos para mais 10 anos. Pode passar? Aí estão os meus endereços. Na minha página tem uma livraria virtual onde pode ser encontrado esses livros. A cada sexta-feira de tarde, hoje, portanto, eu publico um blog eu tento falar das coisas de alfabetização científica. Ali tem endereços, pode passar. Eu encerro fazendo uma pergunta, dentre as coisas que nós olhamos, e pode passar em seguida. A minha pergunta é: como é que nós, que participamos dessa terceira jornada de educação e divulgação da ciência, em tempos de tantas esperanças e desesperanças, quais são os nossos propósitos para colaborar com uma construção de um mundo mais digno, melhor e mais justo? Essa é a minha grande pergunta para vocês. Muito obrigado. Maravilhosa sua palestra, professor Chassot, muito. Nossa, que tranquilidade, né? A gente escuta, não é a primeira vez, nem vai ser a última, mas é sempre cheia de conhecimentos, de coisas maravilhosas. Muito obrigado pela tua avaliação e obrigado também por superar a minha incompetência de passar os slides. Foi com muito prazer. Olha, o pessoal aqui do YouTube está elogiando muito a sua palestra, né? Teve bastante interação. E aí a gente tem aqui algumas perguntas. A gente acho que ainda tem uns 10 minutinhos. Então tá, vamos limitar a 10 minutos, porque tenho outras coisas a fazer. Tá certo, professor. A gente já encerra. Não muito difícil, escolhe as mais fáceis. Então, a primeira pergunta é da Ladiane Vasconcelos, e ela faz o seguinte comentário. A que o mestre Chassot atribui o fato de estudiosos das ciências humanas não estarem entre os 20 primeiros, lá quando você estava mostrando aquela parte histórica? Por que não tem estudiosos? Das ciências humanas. Tu olha quanto eles custam aparecer. Olha, vamos pegar hoje.
Tem uma classificação que eu acho abominável. Ciência soft e ciência hard. Quem é que fez essa classificação? Só pode ter sido um cientista que se acha hard. Isso não foi feito por um sociólogo, nem por um biólogo, por um etnólogo, deve ter sido feito por um físico, por um químico, porque a nossa ciência é hard. Olha o desprezo que tem nas licenciaturas quando tu vais fazer as disciplinas da área de educação, vai fazer aquelas coisas lá das mulheres da didática. Quer dizer, isso tudo são os preconceitos. E eu acho que responde à pergunta que foi feita de como essa lista que já foi feita há mais tempo, ainda hoje nós encontramos nas universidades e nos institutos federais esses preconceitos. Ciência soft e ciência hard. A segunda pergunta é da Rogéria Santos. Ela questiona o seguinte: a falta de representatividade das mulheres no poder, né, na política, poderia ser um grande indicador para esse apagamento das mulheres na ciência, ainda hoje? Eu acho que sim, a resposta é viável. Provavelmente esse apagamento é feito em cima da falta de poder. Quem é que pode apagar? Quem tem poder. E onde é que está o poder? Vamos pegar as religiões. O poder sempre está entre os homens nas religiões. Na maioria delas, pelo menos. Na grande maioria delas. Então, estando eles, têm o poder de tirar, de apagar, etc. Quem é que escolheu quais seriam os livros que pertenceriam ao cânone da Bíblia cristã? Provavelmente nenhuma mulher foi consultada. E, por isso, livros que não agradavam aos homens foram considerados apócrifos. Tem uma reflexão, professor Chassou, aqui do Pedro, que ele comenta o seguinte: se esses homens tivessem que cumprir com todas as tarefas domésticas e de cuidado dos filhos, será que estariam nessa lista? Ou isso só lhes foi possível em função de mulheres cumprirem as tarefas? Eu acho que ele estava se referindo na hora do prêmio Nobel, que você estava comentando. Eu acho que... Sabe o que? A coisa que eu mais aprendi durante essa pandemia... Bom, eu moro sozinho, já estou há 9 meses confinado. Claro que eu tenho uma biblioteca, tenho um jardim, tenho 4.000 livros, e jardim, plantas, etc. Mas a coisa mais difícil para mim é lavar louça. Eu não vou contar agora de público, que eu não resisti durante a pandemia, comprei uma máquina de lavar louça, porque eu não tem uma hipótese, os talheres, se tu não lava logo, eles dão cria. Tu tem meia dúzia de talheres na pia, quando tu vai lavar, tem 24. Eles aumentam. Isso é uma coisa que... Limpar o chão da cozinha, limpar o chão do banheiro. E como consome o nosso tempo, né? Tarefa simples. E nunca fizemos direito. Num dos primeiros dias trancou uma porta do freezer, e eu tive que degelar o freezer e tirar as coisas e depois voltar. Isso deu um trabalho, eu acho que eu gastei uma tarde. Aí eu não descobri vassouras que eu não sabia nem que existia na minha casa. Quer dizer, eu nunca fiz isso, tive que fazer durante a pandemia. Então, eu acho que o Pedro, eu concordo com ele, esses homens tiveram mulheres que faziam as coisas para eles, até mulheres que passavam os slides quando eles não sabiam passar. Ai, Chassou. Juliana Correia Tax pergunta: para que possamos começar a mudar essa realidade, como incentivar o interesse e a participação das mulheres na área das ciências, em especial na educação básica? Lá de baixo, né? Como fazer esse incentivo lá da educação básica? Eu acho que aí está a grande função dos professores e das professoras.
mostrar que a ciência é alguma coisa atrativa. Hoje já existem vários programas, eu não vou citar aqui porque eu não poderia localizar alguns, mas até tem prêmios que são dados às mulheres, desenvolvimento da ciência, quer dizer, hoje cada vez mais tem pessoas que fazem esses trabalhos que são importantes. Eu acho que mostrar no ensino fundamental a capacidade igual, os direitos e os deveres e as oportunidades iguais para os alunos e para as alunas é importante. Eu acho, professor Chassot, trazendo um pouco a sua pergunta final, né, de que forma a gente está contribuindo aí para esses propósitos, né, discutir a ciência, construir um mundo melhor. Eu acho que esse evento, que tem um foco do professor, né, do professor pesquisador, aquele que está na sala de aula refletindo sobre a sua prática, né, e aí quando a gente traz uma temática dessa em cima da mesa para a gente pensar e repensar esse contexto, acho que é uma forma também, né, de contribuir. Eu acho que nessa direção, quando falo na minha paz na consciência, quem já fez essas mais de 70 lives, e evidentemente como todos, eu não sou nem exceção e nem acho que merecia, não recebo um centavo por isso, eu podia fazer como muitos colegas meus, olha, convida outro, eu não posso. E eu, ao contrário, eu procuro, olha, não está precisando, que eu possa ajudar, etc, etc. Olha quanto tempo tu já tinhas contatado comigo para que eu estivesse hoje aqui. Então, isso é a nossa parte de fazer o mundo melhor. Isso pode parecer um pouco carola, mas não é. Com certeza. E eu queria finalizar, professor Chassot, dizendo que a sua grandiosidade está na sua simplicidade. Essa abertura, né, esse acolhimento. Eu queria deixar registrado que eu nunca fiz contato com um palestrante como o senhor, que é tão aberto, tão solicitado. Cada e-mail que a gente troca é um aprendizado. Então, eu queria deixar aqui a minha imensa gratidão por todo o seu conhecimento compartilhado hoje e por essa oportunidade também, né, que nos deu de estar mais próximo do senhor. Então, a gente encerra. Muito obrigado pelas suas referências. Eu me lembro das vezes gostosas que eu já estive em Vila Velha, estive com vocês, e hoje eu me considero um pouco tem o poder dos deuses. Um dos poderes dos deuses é a ubiquidade, é estar ao mesmo tempo em vários lugares. Eu me olho aqui, me enxergo na minha casa, no meu gabinete, e olho para ti, eu te enxergo em Vila Velha. Quer dizer, então, tu estás aqui, eu estou aí, isso é ubiquidade. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser, presencialmente, né, professor? Não, podemos fazer antes, durante a internet. Tenho feito umas atividades muito boas com os alunos. Ai, que ótimo. Maravilha. Com certeza você vai chamar. Vamos trocar figurinhas sobre isso. Vamos sim. Obrigado. Tchau. Então, tchau. Gente, então a gente encerra a parte da manhã. Como a palestra com o professor Chassot se estendeu um pouco do horário, e a gente fez isso com muito gosto e muito prazer, a gente passou a programação, que seria a visita ao museu do projeto Balejo Bart, para a parte da tarde, no horário do intervalo. Então, não vai comprometer a programação, a gente só vai acabar perdendo aquele intervalo que teria, tá certo? Então, a gente se vê 13h30 com a palestra da professora Etel Maciel, da UFES, que vai trazer aí também uma contribuição bacana, uma mulher, né, da ciência, na divulgação científica aqui do nosso estado do Espírito Santo. Então, nos vemos 13h30. Tá bom?
Abraço a todos e até.